Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Então, crianças, estou aqui para mais uma aula. Nós vamos estar aí gravando, né, a nossa nona aula e espero que vocês gostem. A nossa aula de hoje é influenciar para ser influenciado. Nós vamos aprender aí sobre a amizade de Noemi e Ruth, o quanto uma boa amizade pode nos influenciar. Então vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa cada família, cada criança, Pai, derrama da tua graça e da tua unção. Em nome de Jesus, nós oramos e te bendizemos. Amém. Então vamos lá. Nós vamos ver aqui a lição 9, onde nós vamos aprender aí com a vida de Noemi e Ruth. Então a família de Noemi era a família que era formada por Elimeleque, que era o esposo de Noemi. Eles tinham 2 filhos, Malom e Quilom. Eles moravam em Belém, mas aconteceu uma terrível fome naquele lugar e eles precisaram deixar o país deles e irem para um outro país chamado Moabe. E eles foram para Moabe para fugir da fome, para fugir do que estava acontecendo. E de repente, parecia que estava tudo muito bem. Noemi, seu esposo Elimeleque, os seus 2 filhos Malom e Quilion. Porém, algo muito triste aconteceu. Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha num país onde ela não conhecia ninguém, onde os costumes eram diferentes. Aquele povo não adorava Deus e sim a ídolos. Mas Noemi continuou firme, obedecendo os mandamentos do Senhor. E aí o que aconteceu? Logo um tempo depois, os teus filhos se casaram e ela teve 2 noras, que foi Orfa e Ruth. Mas, mais uma vez, aconteceu uma tragédia com essa família. Quando Malom e Quilom morreram, ficaram somente as 3 mulheres. Noemi, além de ter perdido seu esposo, Elimeleque, num país distante, também perde os seus 2 filhos. E agora restou somente Noemi, Orfa e Ruth. E essas 3 mulheres, o que seriam delas? É muito difícil, viúvas daquela época, conseguirem se sobreviver, porque não tem ajuda de ninguém. E ficaram 3 mulheres viúvas. Noemi resolveu voltar para sua terra de origem, onde ela tinha seus parentes. Então, ela arrumou as suas coisas, arrumou as malas e decidiu que voltaria. Até mesmo porque ela ficou sabendo que o Senhor estava abençoando aquele povo e que o povo já estava melhor. O Senhor estava concedendo boas colheitas e ela resolve ir. Fizeram as malas, né? Iam viajar para outro lugar, para o lugar da terra de Noemi, que era Belém, que era Judá. Mas no meio do caminho, Noemi não achou justo que ela deveria levar Ruth e Orfa. Ela diz para ela: vocês devem voltar para suas famílias, para suas mães, vocês são jovens, podem se casar de novo e constituir um lar. Mas as meninas não quiseram ficar. E Noemi disse: mas vocês serão abençoadas, assim como vocês foram pessoas boas para mim e para os meus filhos, os seus falecidos maridos, que o Senhor também abençoe vocês e que Ele seja bom para vocês e lhes dê um novo marido. Então, Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não vamos voltar, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi insistiu muito, então órfão, chorando muito, se despediu da sua sogra e voltou para a cidade.
mas Ruth ficou. Vamos ver o que Ruth disse para Noemi? Nós vamos pegar a nossa Bíblia, lá no capítulo 1 de Ruth, e vamos ver lá o versículo 16 e 17. Ruth disse: Não me deixe nem me obrigue a não te seguir, porque onde quer que eu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, eu morrerei, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Olha que coisa linda. Ruth, ela iria com Noemi para onde quer que Noemi fosse. E não adiantava Noemi insistir para ela voltar. Aí Noemi nem questionou a Ruth e disse assim: puxa, que amiga leal que era Ruth. Ela tinha a opção de voltar para o seu povo, para sua casa, se casar de novo. Mas a vida de Noemi influenciou tanto Ruth que ela quis seguir Noemi para onde quer que ela fosse. Não é interessante? Por isso que é bom a gente ter bons amigos, não é, crianças? Porque as boas amizades nos ajudam em tudo. E Noemi e Ruth eram boas amigas. Noemi sempre viveu no meio de tantos problemas. Seu povo não queria mais saber de Deus. Ela passou fome em sua terra, sofreu com a morte dos seus filhos, com a morte do seu esposo. Mas mesmo assim, Noemi se manteve firme e fiel, a ponto de influenciar sua nora Ruth. Então, como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E assim as duas seguiram seu caminho, sem saber o que aconteceria com elas, pois estavam desamparadas, sem filhos e sem esposo. Quando chegaram a Belém, Ruth foi colher algumas espigas numa fazenda e conheceu ali um parente do seu sogro, o Elimeleque. E esse homem tinha o nome de Boaz. Ele ficou encantado ao ver a amizade de Ruth com Noemi e ver os cuidados que Ruth tinha com a sua sogra. Hoje a gente vê muita nora brigando com sogra, não falando com a sogra, né? Mas olha que exemplo lindo para a gente seguir. Então nós vamos ler lá em Ruth, capítulo 2, o versículo 11, que vai falar, Boaz fala sobre o que ele ouvido falar sobre Ruth. Então diz assim: bem, me contaram tudo quanto fizesses a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixasses a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que não conhecias. E aí ele fala isso para Ruth, né? E de repente eles começaram a se entender, e você já sabe o que aconteceu. Eles se casaram, isso mesmo, eles se casaram, Boaz e Ruth. E sabe o que aconteceu? Eles tiveram um lindo bebê. Ah, mas esse bebê cresceu também e muitos anos depois teve um neto. E sabe qual é o nome desse neto? Vamos ler lá em Ruth 4, 16 e 17. Vamos ver quem foi esse menino, né? Então, Ruth 4, 16 e 17 diz: Noemi tomou o menino e pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo a Noemi: nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha que coisa linda, gente. Uau! Ruth, ela foi a bisavó do rei Davi. Obed foi o avô do rei Davi. Então, Ruth foi a bisavó. E a gente sabe que o rei Davi é da linhagem, né, da família de Jesus. A gente pode ver isso lá em Mateus capítulo 1, versículo 5, que a gente não precisa abrir agora. Mas com tanto sofrimento que Noemi havia passado, ela poderia se tornar uma mulher sem confiança em Deus, sem amor, mas
ela influenciou Ruth porque ela era uma mulher que foi uma mulher boa, uma mulher que sabia o poder de Deus, uma mulher de firmeza, uma mulher que confiava em Deus. Essa história poderia ter sido bem diferente, não é mesmo, crianças? Imagine como seria a vida de Noemi se ela tivesse sido influenciada pelo meio quando ela vivia, lá junto com o povo. O seu povo havia abandonado a Deus e o seu sofrimento foi enorme, mas ela resolveu continuar amando a Deus e ela não abandonou a Deus. Então, aqui a gente aprende nessa lição o quanto Noemi influenciou a vida de Ruth. A gente aprende que a vida de Noemi e de Ruth nos diz sobre as amizades, né? Que as boas amizades sempre nos ajudam. Noemi deu força para Ruth e Ruth deu força para Noemi. E junto elas fizeram aquilo que agradava a Deus. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, né? No capítulo 15, no verso 33, ele diz: não se enganem, as más companhias tragam os bons costumes. Então nós precisamos ter cuidado com as más companhias, crianças. Como escolher um amigo é muito importante, porque nós temos que pensar, ele vai ser meu amigo, quem vai influenciar quem? Eu influencio ele ou ele me influencia? Então, é muito importante que quando nós escolhermos os nossos amigos, nós precisamos saber quem são eles, né? E como cristãos, nós temos vários amigos. Os da igreja, aqueles que não são da igreja, o da escola, o do clube ou na rua mesmo. E não tem problema nenhum nisso. Eu só preciso sempre me lembrar que através das minhas palavras e das minhas atitudes, que Jesus é o meu melhor amigo e eu preciso influenciar esses meus amigos, principalmente aqueles que não conhecem ao Senhor. Então, nós precisamos sempre tomar as decisões nossas, por aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós já aprendemos. Nós nunca podemos ser Marias vais com as outras. Ah, ele fez, eu também faço. Então, nós temos que ter boas influências com os nossos amigos. Por exemplo, aqui eu tenho o chuchu e eu tenho o pimentão. O chuchu, eles têm características bem diferentes, o chuchu e o pimentão. O chuchu, ele não tem muito gosto, ele pega gosto das coisas. Se eu pôr ele no meio de uma carne, ele pega o gosto da carne. Já o pimentão é o contrário, ele dá o sabor onde ele está. Se eu ponho ele numa salada, sempre vai destacar o sabor do pimentão. Então, que nós possamos ser amigos de verdade um do outro, né? Amigo para todas as horas, que influencia a vida do outro. Que nós possamos ter amigos mais chegados do que o irmão. Que é isso que diz o nosso versículo dessa lição nessa semana, né? Que está lá em Provérbios 18, 24b, que diz: há um amigo mais chegado do que um irmão. Então, crianças, essa lição nos ensina que nós devemos ser amigos uns dos outros. Que o Senhor nos guarde nessa semana e que nós possamos cada dia mais ser pessoas que influenciam a vida do outro. Assim, eu termino essa aula desafiando você a ser um grande influenciador aonde quer que você esteja, ok? Fiquem com Deus, Deus abençoe, boa semana, tchau!